Agora, paciência. Então, vamos lá. Eu vou apresentar um videozinho, eu só quero que vocês me digam se estão ouvindo bem o vídeo, tá? Quando eu colocar ele para vocês. Estão ouvindo bem? Eu não tô ouvindo nada. Tem que pôr o fone mais alto. Pronomes. E agora? Mas antes, não se Agora eu tô ouvindo, mas bem baixo. Eu vou pegar o fone. Eu botei o fone, aí eu aumentei o volume no máximo, aí quando a professora fala, fica um barulhão. 3 segundos para você fazer isso. Já fez? Então vamos para a nossa aula. Bom, para início de conversa, nós temos que definir os pronomes. Eu gostaria de que vocês entendessem o pronome como sendo uma classe nominal variável, cuja finalidade é substituir um substantivo ou acompanhá-lo, ou determinar. Em razão dessa definição dos pronomes, o pronome ser uma classe gramatical que substitui ou acompanha, determina um substantivo, nós fazemos uma primeira classificação. Todo pronome que substitui um substantivo, ele é chamado de pronome substantivo. Por exemplo, quando eu digo a vocês que eu estou aqui, note que esse eu substitui meu nome, Jairo. Eu estou aqui. Porém, se um determinado pronome acompanha um substantivo, se um pronome determina um substantivo, ele será chamado de pronome adjetivo. E aí uma dica para análise sintática. Os pronomes adjetivos sempre exercem função sintática de adjunto adnominal, ou seja, sempre estão juntos ao nome, ao substantivo. Por exemplo, se eu digo a vocês, meus livros sumiram, observe que o pronome possessivo meus, ele não substitui o substantivo livros, ele acompanha, ele determina, ele exerce função de adjunto adnominal. Consequentemente, ele é um pronome adjetivo. Tudo bem? Os pronomes, eles também são classificados de acordo com a sua funcionalidade. Eles podem ser pronomes pessoais, do caso reto ou oblíquos, pronomes possessivos, demonstrativos, relativos, indefinidos, interrogativos e de tratamento. Primeiro grupo de pronomes, pronomes pessoais do caso reto. Primeiro explicar por que de serem pessoais. Os pronomes pessoais são os pronomes que determinam a flexão de pessoa dentro da oração. Primeira pessoa, quem fala, o enunciador. Segunda pessoa, quem ouve, o interlocutor. Terceira pessoa, o ser sobre o qual se fala. Você certamente, ao pensar nas 3 pessoas, pensa já nos pronomes. No eu, no tu e no ele. Agora, por que esses pronomes são também pessoais do caso reto? Porque eles são os pronomes pessoais que exercem única e exclusivamente a função de sujeito. Então, pronome reto, sujeito. Vamos lembrar, são 6 pronomes pessoais do caso reto no total. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Lembrando que correspondem à primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Pronomes pessoais oblíquos. Os pronomes pessoais oblíquos, assim como os retos, flexionam-se em pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa. Diferença. Enquanto os pronomes pessoais do caso reto exercem sempre a função de sujeito, os pronomes oblíquos, até que se prove o contrário, não exercem essa função, jamais serão sujeito. Eles exercem, via de regra, a função de complemento verbal, objeto direto, objeto indireto,
complemento nominal e assim por diante. Os pronomes oblíquos átonos são aqueles que se prendem ao verbo pela colocação pronominal, próclise, mesóclise ou ínclise, e são eles me, te, se ou a, ilhe, nos, vos, se, os, as, ilhes. Pronomes pessoais oblíquos tônicos. Vamos recapitular? Se é pessoal, flexiona-se em pessoa. Se é oblíquo, não exerce função de sujeito, sempre complemento. E se é tônico, eles são sempre preposicionados. São pronomes oblíquos tônicos. Mim, ti, se, ele, ela, nós, vós, se, eles e elas. Então, por exemplo, se eu digo a vocês, eu concordei com ele, olha a preposição com, junto ao pronome oblíquo tônico ele, exercendo a função de complemento, de objeto indireto do verbo concordar. Pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento, eles surgem na virada do século XV para o século XVI para indicar o tratamento formal, ou seja, para indicar a interlocução em situações formais, em situações cerimoniosas, em situações que me exigem certa polidez educacional. No contexto em que eles surgiram, eles eram utilizados para fazer referência a membros da realeza. Hoje a ideia continua semelhante. Os pronomes de tratamento continuam sendo usados em situações cerimoniosas. Então nós temos o pronome Vossa Excelência, por exemplo, utilizado para autoridades políticas, presidente da República, governador, senadores, ministros. Nós temos o Vossa Magnificência, pronome utilizado para se referir a reitores de faculdades. Nós temos os pronomes Senhor e Senhora, que são para situações respeitosas. E o único pronome de tratamento que está ligado a situações informais é o você. Lembrando que aqui nós demos alguns exemplos a vocês. Na dúvida, pesquisem o Manual de Redação da Presidência da República. É um documento aberto, você encontra na internet mesmo, e lá a lista de todos os pronomes de tratamento em língua portuguesa e os seus respectivos significados, ou seja, as autoridades a que ele se refere. Próximo caso, pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos são esse, essa e isso, este, esta e isto, aquele, aquela e aquilo. Eles surgem inicialmente para posicionar um objeto em relação aos interlocutores, ou seja, em relação a quem fala e em relação a quem ouve. Por exemplo, se eu quero fazer referência a um objeto que está comigo, eu estou falando, Jair locutor, primeira pessoa, eu usaria o pronome este e suas variantes. Se eu quero fazer referência a um objeto que está com o meu interlocutor, com a pessoa com quem eu estou falando, eu usaria esse e suas variantes. Se eu quero fazer referência a um objeto que está distante, tanto de quem fala quanto de quem ouve, tanto do locutor quanto do interlocutor, eu usaria o aquele e suas variantes. É bom lembrar que esses pronomes têm uma importante função coesiva também, que nos tomaria algum tempo. Quem sabe não seja o assunto aí para uma próxima aula. Pronomes possessivos. Como o próprio nome indica, eles estabelecem uma relação de posse entre um possuidor e um possuído. São eles meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa, vosso, vossa, seu, sua e suas respectivas formas no plural. Meus, minhas, teus, tuas, seus, suas, nossos, nossas, vossos, vossas, seus, suas. Pronomes relativos. Os pronomes relativos, eles introduzem uma oração subordinada adjetiva e sempre retomam o nome anterior. Os principais são que, o qual, quem, cujo e as variações onde, aonde e o donde ou de onde. Pronomes indefinidos. Como o próprio nome indica, são pronomes que são classificados pelo seu valor semântico, pelo seu efeito de sentido de indefinição. São eles: nada, ninguém, tudo, todos, algum, alguém,
E para fechar, galera, os pronomes interrogativos, que também, como o próprio nome sugere, são pronomes utilizados em perguntas, em interrogações diretas e indiretas. São eles o que, o quem, o qual e o quanto. Tudo bem? Galera, espero que tenham gostado. Certo, gente? Conseguiram entender bem aqui os pronomes? Ali é Sim. mais uma revisão do que nós já tínhamos visto, né? Eu estou tentando baixar meu volume aqui, para ficar muito alto. Pronto. Estão me ouvindo bem? Aham. Então tá. Então peguem lá o material de vocês, que era da página, Caderno de Atividades, página 25, para nós fazermos as correções ali. Deixa eu pegar. Tentem não entrar atrasados, né, gente? Aí eu tive que parar 2 vezes para aceitar alguém, né? Porque eu esperei, acho que quase 10 minutos. Então, lá na página 25 tem o texto Jovem Defensora da Paz. Sim. Era para daí até a página 30, né, que eu tinha pedido para vocês fazerem. Vou fazer a correção tudo hoje, tá? Então, nós já estamos faz tempo nessas correções aqui. Posso ler o texto, Pro? Nós não vamos fazer a leitura do texto agora não, tá? Porque senão a gente vai tomar muito tempo para fazer as correções. E eu quero deixar tudo prontinho hoje para vocês poderem estudar para avaliação de segunda, tá? Então, mas pode ler a primeira questão para mim, eu ajudo a responder, tá? Sobre o que fala esse texto aí? Qual é o tema do texto e a quem se destina? Esse texto aqui, ele fala sobre a história da Malala, né? Que tomou um tiro, né? Recebeu um tiro na cabeça, né? No meio da testa, porque ela era uma menina que queria estudar, ela queria participar da vida, né? Ela queria e quer, né? E ela foi em luta disso. E as pessoas lá de onde ela morava, lá do Paquistão, não aceitavam isso, até porque lá também os casamentos eram arranjados, são arranjados, né? E ela teve uma vida diferente, porque os pais dela casaram, isso conta tudo no livro Malala, né? Não sei se alguém já leu. Os pais dela se casaram por amor e não por obrigação. Então eles tinham uma visão diferente da vida. E o pai prometeu que ela seria livre como um pássaro, né? Ou seja, ela teria um outro tipo de vida. E de fato é o que está acontecendo, né? Ela recebeu até o Prêmio Nobel, né, da Paz. E por defender os direitos das crianças irem à escola, né, estudar. Então, quem quiser escolher, de repente, esse livro para leitura para o mês de agosto, fique bem à vontade. Ele tem o livro maior e tem o livro adaptado. Se alguém vai ao super, vai fazer compra ali no Via Catarina, tem uma feirinha ali, livros por 10, 15 reais. Se eu não estou enganada, tem um da Malala ali também. Se vocês não estão saindo, encomende para os pais, né? Para fazer isso. Então, qual é o tema? O tema é a história da Malala, menina paquistanesa, que defendia o direito das crianças à escola, né? Estudar. E para quem que se destina? Para quem gosta, tem interesse, tipo de histórias da Malala, né? Ou que pode se interessar em histórias de pessoas que ganharam o Prêmio Nobel, uma menina de 15 anos, né? Ganhando o Oscar, o Prêmio Nobel, e hoje ela deve estar o quê, com 23, 25 anos, mais ou menos. No primeiro parágrafo, conhecemos uma diferença entre a educação das jovens do Brasil e a do Paquistão. Que diferença é essa? Aqui no Brasil é um direito e é uma obrigação dos pais, até os 14 anos, manter seus filhos na escola, né? É um direito dos cidadãos a escola aqui. E no Paquistão, até alguns anos atrás, as meninas foram proibidas de ir à escola. Então, para que servia a mulher? No livro dela, ela também fala, né? Para que servia a mulher lá no Paquistão? Para procriar e cuidar da casa. E quando nasciam filhos homens,
eles iam para a rua e comemoravam com tiros de metralhadora para o alto, né? E quando nascia uma filha, a mulher, eles escondiam, é como se fosse uma vergonha, né? Ter uma filha mulher. Então lá a coisa é bem diferente do que nós estamos acostumados por aqui. Aqui se refere o pronome pessoal do caso reto destacado na frase a seguir e qual sua função. No Brasil, apesar de muitas crianças ainda estarem fora da escola, todas elas têm assegurado pela Constituição o direito de estudar. Elas, eu, tu, ela, nós, vós, eles. Elas é um pronome pessoal do caso reto. E aqui tem a função de sujeito. Lembra que a gente viu, nós já tínhamos visto nas aulas anteriores e hoje no videozinho que foi dito, né? O pronome pessoal do caso reto, ele serve como sujeito. O do caso oblíquo, nunca. Né? Então, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas são pronomes do caso reto. Pronomes pessoais do caso reto. 49. Qual é a classe gramatical dos termos destacados a seguir? Aqui nós temos, foi quando uma menina chamada Malala Yousafzai se destacou como símbolo da luta por liberdade e ela se tornou a primeira paquistanesa e a pessoa mais jovem a receber essa premiação com apenas 17 anos. Então, ele falou também ali que os pronomes me, te, se, lhe, lhes, o, os, a, as, nos, vos, são pronomes oblíquos, né? Pronomes retos, eu, tu, ele, nós, vós, eles, e os outros são pronomes oblíquos. Esses pronomes, eles nunca vão ter a função de sujeito da oração, sempre de complemento. Alguma dúvida até aqui, gente? Não, professora. Não. Não? Vocês fizeram e acertaram tudo isso ou estão copiando agora? Fizeram e acertaram, muito bem. Identifique os pronomes possessivos, então aqui nós temos sua, né? Aqui, sua, e aqui nós temos seu, de seu país aqui, ó. Sua e seu. Pronomes possessivos empregados nas frases da questão anterior indicam posse, uma coisa bem lógica, né? Se ele é possessivo, posse. Se ele é demonstrativo, é porque ele mostra alguma coisa, né? 52. Sobre os pronomes destacados nas frases, responda as questões. Precisamos enxergar o potencial dos adolescentes do mundo inteiro, ouvindo suas vozes e garantindo que exerçam sua cidadania. A que se referem esses pronomes? Os pronomes estão se referindo a vozes, né? Suas o quê? Suas vozes. E a sua o quê? Sua cidadania, cidadania dos adolescentes. Então, suas refere-se às vozes e a cidadania dos adolescentes. Suas vozes, garantindo que exerçam sua cidadania. Esses pronomes têm a função de indicar posse, né? Caso sejam substituídos os termos vozes e cidadania por relatos e papel, o que acontecerá com os pronomes? Eles trocariam de gênero. Isso aí. Trocariam o gênero e o número, né? O que seria vozes e cidadania. Eles fariam a concordância. Muito bem. Muito bem. 53. Leia com atenção as orações a seguir e responda o que se pede. A premiação da menina paquistanesa e do ativista indiano deve aproximar seus países. Os dois tornaram-se independentes da Inglaterra graças aos seus esforços. A que se refere o pronome seus na primeira oração? De seus países aqui, ó. O que está se referindo? A premiação da menina paquistanesa e do ativista indiano deve aproximar seus países. Essa palavra país de Malala, países. do país É só de a palavra Malala. países, né? Que é o país da menina e do indiano, né? Da menina. Sim. Seus países, então se refere à palavra países, que se refere ao país da menina e do ativista indiano. Sim, isso que eu ia colocar. E aqui se refere o pronome seus na segunda oração. Os dois tornaram-se independentes da Inglaterra graças aos seus esforços. Está se referindo aos seus
esforços, né? Graças a quê? Aos esforços dos dois países, né? Caso a expressão seus países seja substituída pelas suas nações na primeira frase, quais outras alterações deverão ser feitas? Como ficaria a frase? Suas nações. Como ficaria a frase? Dos dois países, das duas nações, né? Tem que concordar, o meu pronome vai concordar aqui com suas nações. Está no singular. Então, lá em cima nós temos dos seus países, dos dois países, duas nações. O outro pronome fica igual. Aqui, ó. A premiação da menina paquistanesa e do ativista indiano deve aproximar suas nações. As duas tornaram-se independentes da Inglaterra graças aos seus esforços. Esse aqui eu tenho que trocar por as duas, né? Porque está se referindo às duas nações, né? E não mais a seus países. Isso aqui é importante porque é bem o que vai ser cobrado de vocês na segunda-feira, tá? Aqui nós temos a campanha de Bike ao Trabalho, lançado para estimular as pessoas a se exercitarem enquanto vão ao trabalho. Depois respondo as questões. Então, aqui nós temos a propaganda, né? A campanha. Seja um parceiro multiplicador de Bike ao Trabalho. Qual é o objetivo da campanha a quem ela se destina? O objetivo dela é convencer o eleitor a promover o dia da bicicleta, né? O dia de ir ao trabalho de bicicleta. E é para quem que se destina? Para quem tem condições e vontade de usar a bicicleta. Aqui, onde vocês moram, todo mundo mora na Palhoça, né? Mas são regiões diferentes. Nessas regiões diferentes de vocês, tem como vocês irem, por exemplo, para a escola de bicicleta? Alguém conseguiria ir? É que senão tinha que atravessar a BR, andar pela BR. Isso, daí tem que atravessar a BR. Eu moro na rua da Pai, então é bem pertinho da escola. Eu conseguiria ir. Eu também. Se quisesse ir, dava para sem ter problemas, Não, assim? Ou seja, Não. tem Tem um monte de pessoa morre naquela BR. ciclofaixa, essas coisas assim? Não tem. Lá, Não por tem. aqui não tem. Você teria que andar no meio da rua? Ciclofaixa tem ali na rua da escola. Na principal, ali onde Sim. tem a igreja. Na rua da Tá, mas você vem de onde? Eu venho da Rua da Pai, daí eu só sigo reto. Que é na Palhoça. Sim, Eu também é na consegui Palhoça. Eu vou reto, Então, daí né? eu viro à E na- direita e só sigo. Tá. E Agora se me caso, achei. tipo, Tava eu fosse... pensando onde é que estava a Rua da Pai. O Gabriel mora onde, Gabriel? Eu moro em Terra Nova. É mais fácil, então, né? Também. Mas o também Terra tem que Nova não é atravessar lá a BR. no Eldorado. Bela Vista? É Bela Vista, é verdade. Depois Bela Vista. Né? A outra, então, nas frases a seguir, identifique os pronomes indefinidos, interrogativos, demonstrativos e possessivos, relacionados à coluna. Então, vamos ver aqui, ó. Na sua cidade, sua é pronome possessivo. Nós estamos vendo até agora. Sua, seu, nosso, pronome possessivo. Que tal sua cidade incentivar as pessoas a usarem e compartilharem o espaço com a bicicleta? Esse que ele é pronome interrogativo. Está aqui o sinal de interrogação no final, né? Organize atividades em espaços públicos nesse dia ou em outros espaços para incentivar o uso da bicicleta. Outros é algo indefinido, não diz aqui, não me situa o dia, né? Seja um parceiro multiplicador desta campanha, nos sobrou somente demonstrativo. Então, ordem C,
B, D e A. Lá na primeira folha dessas atividades aqui, tem um quadro com todos os pronomes, né, gente? Deixem isso bem à mão para vocês. Lê as orações a seguir e substitua os pronomes possessivos por pronomes indefinidos. Aproveite nossos materiais, poderia ser aproveite certos materiais, aproveite outros materiais. Veja a nossa carta de apoio ao ciclista. Veja alguma carta de apoio ao ciclista, veja outra carta de apoio ao ciclista, veja certa carta de apoio ao ciclista, né? 57. Que mudança de sentido você percebeu ao trocar um pronome possessivo por um pronome indefinido? O pronome possessivo me dá ideia de posse, e o indefinido, ele deixa uma coisa no ar, né? Ele não me dá uma certeza, né? Me dá uma referência vaga, algo assim que eu não me dá com certeza o que era para fazer, né? 58, lê as frases a seguir e indique em qual delas há uso do pronome definido certo, que nós temos somente a letra A. Vejam que em todas está a palavra certa ou sua variante certo, né? Ó, escolha, por que só essa aqui está correta? Faça uma campanha de comunicação para as empresas de certa cidade. Certa cidade me define a palavra cidade, né? Não está me dizendo qual é a cidade. Agora, escolha a campanha certa, marque o encontro do horário certo, escolha a bicicleta certa, ou seja, escolha a campanha perfeita, o horário correto e a bicicleta perfeita, né? Então, nós conseguimos fazer... Aí tá indo bem direto, né? Não tem como, né? Sobre os pronomes indefinidos destacados nas orações a seguir, assinale as alternativas corretas. Então, aqui nós temos a letra A e a letra C, que são corretas. O uso da bicicleta melhora a qualidade de vida de qualquer cidade. Aqui, de maneira vaga, né? É um indefinido. A letra C, as orações apresentam dados imprecisos sobre a cidade e o cidadão por serem empregados pronomes indefinidos, certo? Todo também é um indefinido, né? A letra B está errada por quê? O pronome qualquer refere-se à cidade, o pronome todo a meio de transporte. Não, né? Aqui está se referindo a cidadão. Por isso que está errado. Número 60. Leia com atenção as orações a seguir e preencha as lacunas do texto abaixo. Então, nós teríamos assim: os pronomes indefinidos destacados referem-se de maneira vaga aos substantivos lugares e cidade. Caso esses substantivos sejam substituídos por localidades e país, o pronome algum sofrerá alterações, já o pronome qualquer ficará invariável. Dúvidas até aqui, gente? Não. Não. Acredito que não, professora. Hã? Foi essa... Quem foi que falou? A Mira? Não entendi. Eu não entendi o que falou. Eu acredito que não tenha. Eu entendi assim, não entendi tudo não, professora. Então, se tiver dúvida, vão parando, vão me questionando, tá? Tá. Vamos lá, página... Terminando a 29. Qual é o tema do texto e onde ele foi vinculado? Esse texto aí fala sobre o vírus da Zika, que se espalhou no Brasil, né, e falando dos sintomas dele, e foi veiculado aqui, onde nós encontramos, aqui, ó, revista Ciência Hoje das Crianças, ó. Tá aqui. Então, se ele foi postado numa revista Ciência Hoje das Crianças, é porque ele está sendo direcionado para crianças, né? Qual é a relação do título com o tema? Ela está usando aqui, a autora, se vocês lerem o texto, vocês vão ver que ela está usando a palavra zica, que também tem sentido de azar, né? Sem sorte. Hoje estou com a maior zica, estou com o maior azar também, né? Fazendo um trocadilho com o vírus da Zika e essa outra ideia que a gente tem de azar. Ô, professora. Oi. É sobre isso que tu falou agora de, tipo, ter azar e falar, mas que eu tô com a zica, também tem meio que uma gíria que, tipo, nossa, isso é zica, tipo, isso é top, isso é irado.
Ah, usam zica como coisa boa? É, também. Pelo menos eu, É? né? Ah, tá, não sabia. Porque normalmente zica é para coisa ruim, né? Ih, que zica, quer dizer, ih, deu errado, né? Não sabia dessa. Lê as orações a seguir e indica a que palavras estão relacionados os pronomes demonstrativos. Está todo mundo assustado com essa nova doença? Esse pronome demonstrativo essa está se referindo à doença. Então, se vocês quiserem fazer uma setinha aqui, ó, ele se refere a um pronome demonstrativo, né, que se refere à doença. Tudo isso deixou a população em estado de alerta. E isso é um pronome demonstrativo que está se referindo a tudo. Tudo. 64. Na frase a seguir, os pronomes demonstrativos esse e esses foram empregados com que finalidade? Aqui, esse é um velho conhecido dos brasileiros e esses podem ser parecidos. Nesse caso, aqui, eles foram empregados para evitar repetição, que é exatamente aquilo do conteúdo da nossa aula, né? As repetições, a coerência e coesão. Aqui, para evitar a repetição da palavra mosquito, né? Do Aedes aegypti. E na segunda aqui, para evitar a repetição da palavra sintomas. 65. O pronome demonstrativo destacado no trecho a seguir localiza no tempo o fato noticiado. Esse pronome está relacionado ao presente, passado ou futuro. Naquela época, em 1947, né, está me dando a ideia de tempo passado. Naquela época de 1947. Nas orações, no final de 2014, apareceram os primeiros casos da doença no Brasil, e isso assusta. O pronome demonstrativo isso, empregado na segunda oração, está retomando uma ideia expressa na primeira oração. Que ideia é essa? Do que ele está se falando? Isso assusta. O que é que assusta? Os primeiros casos da doença no Brasil. Correto. Era até aqui, né? Página 30. Próxima atividade é concordância verbal. Que nós vamos ver depois. Tá? Até aqui, então, tá tudo certo? Sim. Então, agora eu gostaria que vocês fossem na apostila de vocês, na página 47. Lá na página 47, bem embaixo, nós temos Organize as Ideias, que vai até a página 50, de 47 a 50. Página 47 até a página 50. Olha, a Emily trocou a foto dela. Ai, caramba. Certo? Página 47. Organize as ideias. Pedro, fecha seu microfone, meu anjo. Ah, tá aberto, nem vi. Tá. Eu sei porque faz um barulhão no meu ouvido. Até a página 50. Vamos lá ver se nós conseguimos corrigir isso aí tudo hoje. Na página 47 diz assim: organize as ideias. Relacione as características do gênero crônica, argumentativa, indicadas à respectiva passagem do texto Alice no Reino do iPad, que nós lemos já esse texto, né? A resposta antecipada é discutível. Qual delas? Passada emoção pela perda de Jobs. Terminei a última coluna perguntando.
mas a cultura artística e literária é indispensável para fazer avançar a humanidade. Dê uma olhadinha na tela de vocês, vocês estão conseguindo ver o que eu compartilhei? Gente? Eu falei sim, mutado, professora. Ah, daí fica difícil, né? É meio complicado para mim. Então, vamos lá, ó. Lá no texto da Alice no Reino do iPad, nós conversamos, né? O uso do iPad para Alice. A gente fez a leitura, fez a interpretação. Então, nós temos aqui, ó, é um texto publicado em jornal com certa regularidade. Nós temos aqui, terminei a última coluna perguntando. Nós teríamos que ir lá no texto olhar, tá? Então, para poupar tempo. Professora, eu não consigo ver. Nem eu, tá todo borrado. Eu tô de óculos. Pra mim tá tá, professora. Tá o quê? Tá muito borrado, não. muito borrado. Pra mim não Muito consigo borrado? ver nada. Tá... Peraí, eu vou trocar então. Vou trocar, vou colocar outra aqui. Então, enquanto isso eu vou falando com vocês, tá? A letra B, inspira-se em assuntos do cotidiano, em fatos divulgados na mídia e discutidos pela sociedade. Ali é a parte de passada emoção pela perda de Jobs. Se é argumentativo, discute uma ideia, apresenta uma opinião a ser defendida. É a última, mas a cultura artística e literária é indispensável para fazer avançar a humanidade. Aqui, agora tá bom? Tá bom agora, gente, a tela? Não tô vendo. Nossa, agora tá Full HD, professor. Aham, pra mim também. Então tá bom, que bom. Não consigo ver. Nossa, Tá 8K, Full HD, pra 3080p. mim tá maravilhosíssimo. Ótimo, então. Então vamos continuar aqui. Na letra D, a aproximação entre cronista e leitor. A resposta eu antecipava é discutível. Então nós temos a letra D, B, A e C. Dando sequência, nós temos a segunda, página 48, que diz assim, complete os quadros com os pronomes possessivos e demonstrativos. Eles podem ser consultados auxiliar e em estudo. Vamos lá? Possessivo, primeira pessoa, meu, ou meus, né? Se for do plural, meu, minha. Do plural, nosso, nossas. Meu, meus, minha, minhas. Nosso, nosso, nossos, nossos. Segunda pessoa, que é com quem eu falo. Primeira pessoa, então, é com quem eu falo.
Segunda pessoa é com quem eu falo. Teu, tua, vosso, vossa. E a terceira pessoa é de quem se fala. Seu, suas, seu e suas, né? Singular e plural. Eu vou deixar o quadro aqui para vocês olharem com atenção, tá? Depois, a localização no tempo. Este, esta e isto usado para presente. Perto da pessoa que fala. Então, eu tenho esta caneta. Esta caneta é minha. Está perto de quem fala. Ó. Esta é minha. Esse é seu, né? E aquele é dela, certo? Então, nós temos este, esta e isto, nós usamos para o presente, coisas que estão acontecendo. Então, este dia está ensolarado, né? Pode ser também perto da pessoa que fala, este lápis é meu. E a informação será dada. Esse, essa e isso vai me dar ideia de passado. Então, esse dia, ontem, estava chovendo, esse dia foi triste, né? Também é perto da pessoa com quem eu falo. Esse lápis é seu. A informação já foi dada, que é passado. Aquele, aquela e aquilo é um passado distante. Então, eu nasci em 2015. Aquela data, aquele ano foi muito importante, né? Já é um passado mais distante. Algo longe, aquele guarda-chuva é da pessoa que saiu, né? Certo? Então, esse quadro aqui é importante que vocês tenham ele bem fixado para vocês, tá? Anotem bem. Alguma dúvida nessas questões aí? Não, Não? acho que não, né? Por enquanto. Professora, Hum. eu vou sair e entrar de novo, porque pra mim tá travando muito a tela. Aí eu acho que é a minha internet, daí eu vou tentar sair e entrar de novo. Tá certo. E depois que vocês concluírem isso, vocês têm as atividades da 48, 49 e 50, que também é pronomes. O primeiro texto é as teixeiras e o futebol, que começa na 48 e termina na 49. Vocês vão fazer as questões de 1 a 6, tá? Então, leiam o texto. Eu vou passar o gabarito para vocês, mas depois eu quero que vocês anotem, mas depois eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha, tá? Pelo menos olhem as questões para vocês entenderem o que é cada uma, certo? Então anotem, a número 1 é a letra C, a número 2 é a letra A. Porque a nossa aula já está acabando e não vai dar tempo de fazer. Página 50, a número 3 é a letra E. A número 4 é a letra D. A 5 é a letra E. A 6
Pede para reler o texto, as teixeiras e o futebol, indicar o trecho a que se refere o pronome destacado. Então, na letra A, aquela se refere a uma das teixeiras. Uma das teixeiras costumava nos passar um pito da janela. Uma das teixeiras costumava nos passar um pito da janela. E a outra é as queixas que algumas teixeiras faziam em nossa casa. Leiam o texto, que o texto ele é bem interessante, tá? Posso seguir, gente? A questão 7. Nós já verificamos todos os encanamentos do nosso apartamento. Está no singular e masculino, porque faz concordância com o apartamento, né? O apartamento. Ô, prof, Ah, tem alguma palavra que, por exemplo, se eu colocar o ou o a antes, fica a mesma coisa? como assim? Tipo, por exemplo, fica o mesmo sentido. Por exemplo, o apartamento, a apartamento, entendeu? Ah, tá. Não, assim, ó. Tem, por exemplo, a palavra o estudante e a estudante. É a mesma palavra, só que para eu saber se você está falando de uma menina ou de um menino, você precisa pôr ou um artigo na frente ou um adjetivo depois, né? Estudante bonita, estudante bonito. Ou estudante, a estudante. É isso? Ah, tá. Daí nós temos a palavra também pianista, nós temos a palavra testemunha, nós É temos isso aí. a palavra dentista, o dentista, a dentista. Era essa? Essa a questão? Número 8. Na frase, nosso desejo para este planeta é que todos os seres tenham sua vida preservada. Quais palavras são pronomes? Então, nós temos nosso, que é um pronome demonstrativo, um pronome possessivo. Este, que é um pronome demonstrativo. E todos, que é um pronome indefinido. E sua, né? Que é possessivo. Então, nós temos nosso, este, todos e sua. Preciso voltar alguma para vocês confirmarem o gabarito? Não. Certeza? Nem a questão, nem a questão 6, nem a 7? 6 e 7. Não, não precisa. Tá aqui, ó. Dê uma olhada para ver se conseguiu fazer. Agora peguem a apostila de vocês, peguem o material de vocês, deem uma boa olhada para ver se precisa tirar dúvida de alguma questão, que na segunda-feira nós vamos usar a aula só para fazer o formulário, tá? Daí eu não vou corrigir nada com vocês. Eu tava vendo aqui a página de novo, não peguei a da 4. Não pegou a 4? Não. Essa aqui? Letra D. Aqui, tá. A 5 é letra E. A 6 e a 7. Dê uma olhadinha, veja se precisa mais alguma explicação, algum conteúdo alguma coisa que não ficou bem claro. Para segunda-feira vocês estarem firmes e fortes para fazer a atividade. Ai, gente, eu tenho medo dessa prova. Oh, não sei porquê, vai ser mais fácil que a anterior? Tá.
Ai, que Tá? merda. Essa você vai poder concluir, enviar e já vai ver a tua nota. Aí eu vou ficar aqui, eu tiro as dúvidas de vocês, eu vou acompanhando vocês para vocês fazerem. Mas é bom dar uma olhadinha nos pronomes coesivos, né? Saber como olhar, por que que eles existem, no lugar de quem que eu posso pôr. Assistam essa aula, essa aqui de novo, se for preciso, a de segunda-feira passada, que também foi dada toda a explicação de pronomes para vocês. Vão lá no YouTube e procurem as aulinhas de pronomes que vocês tiveram pronomes na prova anterior, dê uma olhadinha também lá naqueles pronomes. Não adianta só olhar esses agora, né? Tem que olhar todos. Todos os pronomes. Deu, gente? A foto do Gabriel, professora. Ele botou ele pequenininho, que bonitinho.